Vamos estudar o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 4, de nome O Médico Espiritual. De respeito à visita de um médico chamado Henrique de Luna à enfermaria em que André Luiz encontra-se, recém-saído do umbral, e ele é analisado a um diagnóstico em que Henrique de Luna afirma ao André Luiz que ele chegou na vida espiritual como suicida. E André fica inconformado e tenta rebater tal avaliação do médico Henrique de Luna. E o doutor, ele esclarece que André Luiz, com uma atitude de excessos no alimento, no alcoolismo, a sua atitude diante da vida, com comportamentos emocionais desarmônicos, agravou a situação dele como suicida, ou seja, ele diminuiu o tempo de vida que ele teria como espírito encarnado. Uma vez que todos sabemos que nós temos a energia da vida, o tônus vital, a vitalidade, e quando nós abusamos, vivemos os excessos, nós vamos diminuindo tais energias em nosso corpo espiritual, que reflete no corpo físico. Esta diminuição de vida é justamente os abusos, os excessos que nós agimos e procedemos pela vida. Então vamos à leitura para que nós tenhamos as informações e as verdades da vida espiritual. Lembrando que André Luiz encontra-se na colônia espiritual Nosso Lar, em uma das enfermarias, e é visitado pelo Henrique de Luna, um médico espiritual que vai lhe dar a notícia que ele é um suicida. Em texto. Narração André Luiz. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido a oclusão intestinal.
Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Interrompendo a leitura, amigos, o Dr. Henrique de Luna já noticiou ao André que ele é um suicida. E ele diz aqui, na parte final da leitura, que o procedimento mental no planeta, ou seja, André, quando encontrava-se encarnado, se estivesse enquadrado na fraternidade e da temperança, tudo seria resolvido e o André evitaria os excessos. Estamos estudando o livro O Nosso Lar, capítulo 4. Conforme já relatado, André Luiz, amigos dos estudos dos temas da vida, André Luiz encontra-se na enfermaria, na colônia espiritual O Nosso Lar, e recebe o Dr. Henrique de Luna. E ele diz, o médico espiritual, que André Luiz é um suicida. Diz também que o seu comportamento desequilibrado, a falta de prudência na vida carnal, fez com que ele vivesse o suicídio indireto. Ele diz também que o procedimento mental do André Luiz na vida encarnada lhe faltou a fraternidade. Então vamos continuar a leitura para que nós tenhamos as verdades da vida espiritual. Narração André Luiz. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Interrompendo a leitura, meus amigos, estas palavras são do Dr. Henrique de Luna, já mapeando a vida do André Luiz na última encarnação. Então continuemos. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Interrompendo a leitura, amigos, então veja bem, segundo o Dr. Henrique, o nosso comportamento ele vai agravando, ele vai somando, digamos assim, comportamentos venenosos que vão ferindo a vida mental, vai prejudicando o corpo espiritual, de modo que o André Luiz, ao agir, segundo as palavras do Dr. Henrique, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes e, muitas vezes, segundo o doutor, ofendeu sem refletir, ou seja, todos estes comportamentos de natureza moral podem conduzir aqueles que vivem com esta natureza rebelde
ao suicídio indireto, porque gera uma desarmonia interna e vai pouco a pouco conduzindo à enfermidade e vai diminuindo, digamos assim, a vida material, a vida carnal, a vida física. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Amigos, finalizando a leitura, Dr. Henrique de Luna, ele adverte, ele está alertando não somente o André Luiz, explicando o André Luiz, mas todos nós. Ele diz aqui que todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Então, o médico espiritual, ele diz que os excessos em nossas vidas podem nos conduzir ao suicídio indireto. De modo que essas orientações que o André Luiz ele recebeu na vida espiritual e relatou neste livro O Nosso Lar, pode nos alertar e evitar que venhamos a incidir nos velhos excessos, entendendo também que o suicídio indireto é aquele que o espírito ele não tem um ato imediato do suicídio. Pouco a pouco ele vai diminuindo a energia, o tônus vital, a vitalidade da vida mediante a comportamentos nocivos, venenosos ao corpo físico, à mente e ao espírito. Já o suicídio direto é aquele que, no único ato, o espírito encerra a sua vida. Temos o exemplo já falado, é o Camilo Cândido Botelho, do livro Memórias de um Suicida, da grande médium Ivone Amaral Pereira. Camilo Cândido Botelho, ele lamentavelmente incidiu no suicídio direto. Já o suicídio indireto é quando, em nosso dia a dia, a impaciência, a intolerância, a irritabilidade, os excessos de natureza material, os alimentos, as bebidas, tudo isso faz com que nós venhamos pouco a pouco estamos vivendo o suicídio direto. Então devemos tomar um certo cuidado e procurar os esclarecimentos da vida. Enfim, meus amigos, vamos dizer não ao suicídio direto e ao suicídio indireto, que possamos buscar a verdade antes que a verdade surpreenda cada um de nós. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar.